Prontinho, tô chegando, professor Rafael Cruz. Essa é mais uma aula de matemática, tá bom? Pro sexto ano. Então, nós estamos na trilha 1 do nosso caderno de apoio à aprendizagem, né? Só para relembrar, o caderno de apoio à aprendizagem é o livro que a gente vai, o livro que a gente vai estar utilizando neste momento de aulas remotas, tá bom? E o tema é sistema de numeração e as operações com números naturais. Vamos matar a saudade da escola! Eita! Opa! Prontinho! Ixi, hoje vou demais! Prontinho! Chegamos em nossa aula remota! Pronto! Então, vamos começar conversando sobre a história da contagem, né? E como é que surge essa coisa do número, né? Como é que o homem primitivo, o homem que está lá atrás, ele começa a sentir a necessidade de quantificar objetos e coisas, né? Então, quando os homens começam a deixar de ser nômades para fixar a residência, eles têm a necessidade de, por exemplo, né, no processo de domesticação dos animais, de contar quantos animais ele tem, ou de contar quantas frutas ele conseguiu colher, ou contar quantos animais ele conseguiu caçar. Esse processo de quantificação, a princípio, não tem a ideia de número que a gente tem hoje. Então isso era feito como? Por exemplo, o pastor que ia levar suas ovelhas para pastorear, ele pegava algumas pedrinhas e associava cada pedrinha a um animal, a uma ovelha. Então, com isso ele conseguia ter o controle se a quantidade de ovelhas que ele tinha, por um acaso no pastoreio sumiu alguma ovelha, porque cada pedrinha correspondia a uma ovelha. Então, se sumisse uma ovelha, ia sobrar uma pedrinha na mão do pastor. Outra coisa que eles faziam também eram marcas em ossos, né? Eles pegavam uma pedra e iam riscando o osso e associava, por exemplo, cada animal a uma marca no osso, né? E aí eles começaram a perceber que a necessidade de fazer grupos. E quando a gente pensa na ideia de grupo, a gente lembra logo de nossas mãos, que tem 5 dedos. Então, os primeiros agrupamentos provavelmente foram feitos com os dedos das mãos, tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem com os dedos da mão agrupamentos de 5 em 5. E só posteriormente que surgiu a ideia de termos um símbolo para representar uma quantidade. Então, com o surgimento das grandes civilizações, o que acontece? A gente começa a ter o desenvolvimento da linguagem escrita. E como são grandes civilizações, a gente começa a ter o domínio dos números, porque grandes populações tornam necessário para o seu desenvolvimento o estabelecimento de quantidades, de você, por exemplo, ter a possibilidade de quantificar a safra de alimentos, de quantificar impostos, né? De quantificar o tamanho da terra para a sua população. Então, começam a surgir diversas maneiras da gente representar as quantidades, tá bom? E um dos sistemas de numeração que aparece primeiramente é o sistema de numeração egípcio. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para mostrar como era que ele funcionava mais ou menos, tá vendo? Então ele tinha alguns símbolos, símbolo para 1, símbolo para 10, um símbolo para 100, que era uma cordinha enrolada, o símbolo para 1000, que era uma flor de lótus. Esse símbolo aqui de 10.000, gente, equivale a um dedo, sabe? Então, e tinha outros símbolos também, viu? Que não estão aqui. Então, se alguém tiver interesse, vai lá, ó, sistema de numeração egípcio, procura no YouTube vídeos que falem sobre isso. Mas não
teve só o sistema de numeração egípcio, teve o sistema de numeração romano também, que é aquele que utiliza letras do alfabeto para representar os números. E depois tem o surgimento do nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração indo-arábico, que é uma mistura do sistema hindu da Índia com os árabes, que eles aprenderam esse sistema, gostaram desse sistema e disseminaram essa informação para todo mundo, tá bom? Então a gente vê aqui, ó, que no sistema de numeração hindu já começam a aparecer símbolos parecidos com o que a gente usa hoje em dia. Tá vendo? Então, observe que ele vai tendo uma transição na escrita e aí a gente vai chegando a uma escrita muito parecida com o que a gente tem hoje. Tá bom? Então esse é o sistema de numeração hindu, que virou o indo-arábico. E ele se chama indo-arábico porque o povo da Índia construiu, elaborou, inventou esse sistema e os árabes disseminaram esse sistema, né? Divulgaram esse sistema, que é um sistema muito bom e não é à toa que nós utilizamos até hoje, tá bom? Então, quais são as características desse sistema? Primeiro, ele possui 10 símbolos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Com estes 10 símbolos, ele consegue escrever qualquer valor. E tendo 10 símbolos, né? E até uma coisa assim que tem relação também com os nossos dedos das mãos, que nos ajudou no processo de contagem, a gente tem uma base 10, ou seja, a gente faz agrupamentos de 10 em 10. Quer ver? Olha como é que a gente conta. Pensa aí: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quer dizer, de 20 até 29, melhor do que contar assim, contar 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Quer dizer, a gente forma um grupo de 10 e passa para o próximo grupo de 10, que é quando começa 30, 31, 32, 33 e por aí vai, tá bom? Então, a base do nosso sistema é base 10, é uma base decimal. Outra coisa muito legal também é a ideia dele ser posicional, e eu vou até explicar isso com mais detalhes mais na frente, mas que o mesmo símbolo ele pode assumir valores diferentes dependendo da posição que ele ocupa no numeral. E essa é a grande jogada do sistema de numeração indo-arábico. Ele tem um símbolo para representar que uma quantidade não está representada naquele número. É o 0. Isso, gente, não tem no sistema de numeração romano, não tem no sistema de numeração egípcio e não tem no sistema de numeração babilônico, mesopotâmico, não tem também. Quer dizer, o 0 é uma grande invenção. E ele também é um sistema aditivo. Por quê? Porque o valor do número, gente, ele é obtido pela adição dos valores posicionais que os símbolos adquirem a depender do lugar que eles ocupam. Por exemplo, pensa aí, 425. A gente já fala o valor posicional, ó, 400. Então, 4 nessa posição tem valor de 400. O 20, o 2 na posição da dezena tem valor de 20. E o 5 na unidade vale o próprio 5. Então, ele é aditivo, é 400 mais 20 mais 5, tá bom? Então, ele é um sistema também aditivo, tá ok? Então, por que deu tão certo? Primeiro, usa poucos símbolos, é simples. E a gente, com estes poucos símbolos, pode representar qualquer número. Sabe, qualquer número. Então, ele é visto com muita facilidade. E também associado a isso, tem uma questão da facilidade de você operar com os números, de você fazer continhas, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos prestar atenção neste número que apareceu na tela aqui, lado esquerdo superior, 5.555. Este é um número formado por 4 algarismos, e esses algarismos são iguais, são o algarismo 5. Então, observe que
por exemplo, nessa posição aqui, que é a posição das unidades, o valor de 5 é 5 mesmo, o valor posicional dele, o valor relativo à posição. Já esse segundo 5 aqui, ele vale 50, não é à toa que a gente fala que é 55. O outro 5 da centena vale 500. Então, este 5 nessa posição vale 500. E este 5 nessa última posição aqui, que é na unidade de milhar, vale 5.000. Então, observe que o mesmo símbolo assumiu valores diferentes conforme fosse a posição dele, tá bom? Então, estes valores que estão aqui representados são os valores relativos. Não sei se vocês lembram, tinha lá atrás, né, na educação, no ensino fundamental 1, de primeira a quarta série, né, de primeiro a quinto ano, tinha lá falando sobre valor absoluto e valor relativo. O valor relativo é o valor relativo à posição. É este valor aqui que eu estou dizendo para vocês, ó, que o 5 na unidade de milhar vale 5.000, valor relativo, tudo bem? Então vamos embora. Então, tem uma organização, eu vou ter que sair da frente aqui na tela aqui, eu vou ter que me movimentar um pouquinho. Mas tem uma organização do sistema de numeração, né? Por exemplo, a gente organiza os números em classes. Então a gente pega cada 3 algarismos do número e forma uma classe. Então eu trouxe algumas classes para a gente discutir. A primeira classe é a classe das unidades simples. Aqui a gente representa até o número 999, por exemplo. A segunda classe é a classe dos milhares. Aqui que estão os 1.000, 2.000, 5.000, 15.000, 90.000, 353.000, 426.000. E a terceira classe, que é formada sempre por mais 3 algarismos também, é a classe dos milhões. Depois dessa classe, ainda tem a classe, né, dos bilhões, dos trilhões, dos quatrilhões e por aí vai. Mas para a gente é suficiente chegar até aqui por enquanto, tá bom? Então, este número, como é que a gente lê? A gente faz a leitura do número, gente, separando ele de 3 em 3 algarismos, né, da direita para a esquerda, e a gente lê conforme for a classe. Por exemplo, nessa classe aqui, na terceira classe, tem o número 875. Então, como é que a gente lê? A gente lê 875 milhões, 426 mil. Os milhares é o que a gente chama de mil. Então, 426 mil, 235. Então, este número a gente lê como 875 milhões, 426 mil, 235, tá bom? Então, ó, tem também uma organização. Agora deixa eu sair da frente, deixa eu ver aqui se eu consigo ficar num lugar aqui que atrapalhe menos. Será que eu consigo me diminuir? Um pouquinho só, né? Foi o suficiente. Não, o que acontece? A gente também tem a organização por ordem. A organização por ordem, gente, é a organização de cada posição dessa. Então aqui é a unidade simples, dezena simples e centena simples. Na segunda classe, nós temos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Na terceira classe, a gente novamente tem unidade, dezena e centena. Mas nesse caso é a unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Então, as ordens são sempre unidade, dezena e centena. E se referem às classes. Ó, se for na segunda classe, é unidade de milhar. Se for terceira classe, unidade de milhão. Tá bom? Tudo tranquilo? Então, vamos para frente. Então, repare que em relação ao valor posicional, cada unidade em cada ordem dessa tem um valor diferente. Então, 1 aqui tem valor de 1 na unidade. Se for na segunda ordem, que é a ordem das dezenas simples, tem valor de 10. Se for na terceira ordem, tem valor de 100. Se for na quarta ordem, tem valor de 1000, porque aqui já é unidade de milhar. Se for na quinta ordem,
tem valor de 10.000, porque é dezena de milhar, e assim sucessivamente. Então, cada unidade nessas ordens tem o valor, que é aquele valor posicional que nós estávamos conversando anteriormente, tá bom? Então, por exemplo, vou trazer um número para a gente discutir, que é este número que está aqui. A segunda classe é a classe dos milhares. Então, este número aqui é 240.000, tá bom? 371. Então, eu poderia perguntar, por exemplo, qual algarismo ocupa a quinta ordem? O algarismo que ocupa a quinta ordem é o 4. Esse 4, a gente não lê assim, ó, 240.000. Esse 40.000 que a gente fala já é o valor posicional, o valor relativo do 4. Então, qual é o valor relativo do algarismo da quinta ordem? 40.000, tá bom? Legal? Vamos para frente? Vamos agora observar o mesmo número. E qual é o algarismo que ocupa a terceira ordem? Ó, terceira ordem. 1, 2, terceira ordem. A ordem das centenas simples é o algarismo 3. Qual é o valor relativo deste 3 nessa ordem? Ó, a gente lê 240.371. Então, quando a gente fala 300, é o 3 na centena. É este o nosso valor posicional, o valor relativo. Então, o valor relativo é 300, tá bom? Tranquilos? Qualquer dúvida, chama lá no privado do professor. Agora deixa eu ver aqui, qual é o algarismo que ocupa a sexta ordem? Sexta ordem, o algarismo é 2. A gente não lê esse número assim? 240.371. Esse 200.000 é o valor posicional do 2. Na sexta ordem, então, o valor relativo posicional do 2 é 200.000, tá bom? Tranquilos? Deixa eu vir cá para baixo aqui, porque aqui eu fiquei completamente antipedagógico, né? Então, algumas coisas, vamos lá, voltar para algumas coisas. Os agrupamentos de 10 em 10 recebem nomes especiais e têm os seguintes valores posicionais. O 1 representa o valor posicional da unidade simples. 10 representa o valor posicional do primeiro agrupamento, que é o agrupamento das dezenas. Então, uma unidade na dezena vale 10. Uma unidade na centena vale 100. E uma unidade na unidade de milhar vale 1000. Então tem como valor 1000. Apesar de estar ali 1 escrito, por exemplo, tem como valor 1000. Se tivesse 5 escrito na unidade de milhar, teria valor 5.000. Tá bom? Vamos para frente. Tem um desafio para vocês. Tem uma charge que fala assim, ó: descubra o próximo elemento da sequência. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e... qual será o próximo número? Eu quero ver a resposta dessa charge lá no Classroom, lá no meu privado. Não sabe? Bota a cuca para funcionar para saber, tá bom? Então quero a resposta. Qual será o próximo número dessa sequência? Estou aguardando vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos ter uma atividade. Esta atividade está no nosso caderno de apoio à aprendizagem. Ele está na trilha 1, na página 4. Essa atividade está aqui embaixo. Está vendo aqui? Se alguém não estiver achando esse caderno no Classroom, manda uma mensagem para o professor tentar ajudar, tá bom? Então, a atividade no caderno de apoio, página 4, trilha 1, são essas 4 questões aqui, tá bom? Além disso, eu vou orientar vocês a assistir mais 2 aulas indicadas, né? Que é uma aula do Telecurso, que é um programa muito bom que tinha de educação, um programa antigo, um programa, né, de videoaula antiga, mas muito, com muita qualidade mesmo. E tem também uma aula do portal das Olimpíadas Brasileiras de Matemáticas da Escola Pública, tá bom?
Então, tem essas duas aulas, eu vou pedir para vocês assistirem, não são aulas muito longas, então assim que der vocês assistem, né, para vocês aprenderem ainda mais este assunto de sistemas de numeração. A gente usou o nosso caderno de apoio à aprendizagem da matemática como referência, como guia para construir essa aula. E até a próxima. Fique com Deus. Beijo no coração de vocês. Se cuidem e estudem. Vamos lá!